Olá e bem-vindos. Falar de influência espiritual, de obsessão, são temas que por vezes nos metem um certo respeito, não é verdade? Mas e se olhássemos para isto tudo de outra forma? Não como uma coisa assustadora, mas como um convite para nos conhecermos melhor. Hoje vamos desmontar esta ideia de inimigo para descobrirmos um caminho de compreensão, de cura e, mais importante que tudo, de fortalecimento da nossa própria alma. Para começarmos, vamos diretos ao assunto. Há uma pergunta que está no centro de tudo isto e que nos chega de O Livro dos Espíritos. A questão é simples, mas abala as nossas certezas. Será que somos mesmo nós que estamos sempre ao comando dos nossos pensamentos e das nossas ações? Pois bem, a resposta é fortíssima, muito mais do que imaginais. Isto quer dizer que a influência espiritual não é uma coisa rara, é uma constante na nossa vida. Mas atenção, isto não é para nos sentirmos umas marionetas, é precisamente o contrário. É uma chave para a nossa liberdade. Porque se percebemos que somos influenciados, passamos a ter o poder de escolher por quem queremos ser influenciados. E tudo começa por perceber como é que isto funciona. E então, como é que isto tudo acontece? Onde é que está a porta de entrada e de saída para essa influência? Bem, está mais perto do que pensamos. Está na nossa mente. O nosso pensamento não é uma coisa abstrata que desaparece no ar, nada disso. É uma força real, uma energia que cria e que molda a realidade à nossa volta. E o que isto nos diz é absolutamente fascinante. Em A Gênese encontramos esta analogia perfeita. O nosso corpo espiritual, o perispírito, funciona como um espelho da nossa alma. Cada pensamento, cada emoção fica ali gravada. Fica, de certa forma, fotografada. Não há filtros, não dá para esconder. Aquilo que somos por dentro reflete-se para todo o universo espiritual. Esta imagem ajuda-nos a perceber isto de uma forma muito clara. Vamos imaginar um cenário. Guardamos um pensamento de raiva ou de mágoa por alguém. Esse pensamento não fica só na nossa cabeça. Ele cria uma forma, uma imagem real no nosso campo espiritual. E essa imagem, essa energia mais densa, funciona como um farol na escuridão, que atrai espíritos que vibram nessa mesma sintonia de dor e de revolta. Somos nós que construímos as pontes. E claro, o contrário também é verdade. Um pensamento de paz, de perdão, cria um escudo de luz à nossa volta. Certo. Então, se o nosso pensamento é o que define a nossa sintonia, como é que podemos saber em que estação de rádio estamos a vibrar no nosso dia-a-dia? Existem pequenos sinais, atitudes que são como um termómetro da nossa saúde espiritual. Vamos olhar para eles não como acusações, mas sim como um convite honesto para nos observarmos. Vamos aos primeiros 5. A impaciência, aquela que nos rouba a calma por tudo e por nada. O orgulho, que nos faz acreditar que a nossa verdade é a única que conta. A desconfiança, que nos leva a ver ingratidão e maldade em todo o lado. E claro, aquele hábito tão comum de nos focarmos sempre no lado menos bom das outras pessoas. Cada um destes estados de alma, sabem, vai abrindo pequenas brechas na nossa defesa natural. E a lista continua. Aquela carência que nos faz andar sempre à procura de reconhecimento. A autocomiseração que nos faz sentir que somos sempre os mais sobrecarregados. A exigência de que os outros se sacrifiquem por nós. A tentativa de fugir dos nossos próprios problemas. E, por fim, aquela tendência de achar que as responsabilidades são sempre dos outros. Tudo isto são sintomas de um desequilíbrio, de um campo fértil para influências da mesma natureza. E quando esta sintonia negativa se torna constante e a influência se vai aprofundando, entramos naquilo a que se chama processo de obsessão. É muito importante perceber que isto não é como ligar um interruptor. É um processo, com diferentes fases, e conhecê-las é o primeiro passo para o conseguirmos identificar e, claro, inverter. Vamos olhar com atenção para esta tabela. Primeiro, temos a obsessão simples. Aqui, a pessoa sente-se incomodada, perturbada, mas geralmente tem consciência de que há ali uma influência que não é sua. Depois, sobe um degrau para a fascinação. E aqui a coisa complica. O espírito é tão astuto que cria uma teia de ilusões que anula completamente o senso crítico. A pessoa passa a defender ideias absurdas e não aceita ajuda porque não acredita que está a ser enganada. Por fim, o grau mais grave, a subjugação. Aqui, a vontade é praticamente dominada e a pessoa pode ser levada a atos completamente fora do seu controle, como se fosse um fantoche. Mas esperem lá, quem é este espírito que nos persegue? Quem é este inimigo? É aqui que nos é pedida uma mudança radical de perspectiva. Em vez de vermos uma batalha entre o bem e o mal, somos convidados a ver um drama profundo entre dois seres que sofrem. Esta imagem diz tudo, não diz? Não há aqui um vilão todo-poderoso e uma vítima inocente. O que existe, na verdade, são duas almas presas num ciclo de dor, que muitas vezes vem de conflitos de vidas passadas. Um persegue, cego pela mágoa, à procura de uma justiça que não é justiça nenhuma, e o outro,
por causa das suas próprias imperfeições, abre a porta e alimenta essa perseguição. O ponto central é mesmo este. São seres como nós. Não são demónios, não são monstros. São irmãos nossos, completamente desequilibrados pelo sofrimento. Ambos estão doentes e ambos precisam do mesmo remédio: afeto, compreensão e o amor que consegue quebrar as correntes do ódio. Ora, se a causa do problema é moral, se a porta de entrada está dentro de nós, então a solução também só pode vir de dentro. A verdadeira libertação não vem de rituais ou de coisas externas. Vem do despertar e do fortalecimento da nossa própria alma. É um trabalho nosso, que ninguém pode fazer por nós. E a ferramenta mais poderosa que temos para isto tem um nome: reforma íntima. E o que é isto, afinal? Bem, é o esforço diário, consciente, de nos tornarmos pessoas melhores. É vigiar os pensamentos, corrigir as más tendências, treinar a paciência, cultivar a bondade. É a melhor prevenção e a cura mais eficaz que existe. Esta citação resume a estratégia na perfeição. É como fortalecer o nosso sistema imunitário para nos proteger de doenças. Aqui, temos de fortalecer a nossa alma. E esse fortalecimento não é nada de místico. É o trabalho prático de nos melhorarmos, um bocadinho a cada dia. É isso que cria um campo de luz à nossa volta, que nenhuma sombra consegue atravessar. E de todas as ferramentas para fortalecer a alma, há duas que são supremas: o perdão e a compaixão. Perdoar a quem nos fez mal, percebendo que essa pessoa também sofre, e perdoar-nos a nós mesmos pelas nossas falhas. Essa compaixão não é fraqueza, pelo contrário, é a força mais poderosa que existe para quebrar o ciclo de dor e libertar os dois lados para sempre. É o único caminho para a paz verdadeira. Esta análise foi realizada a partir dos ensinamentos da palestra Conquiste o Inimigo, Vença a Obsessão, que foi apresentada por Henrique Vieira no Centro Espírita Luz Eterna, em Olhão. Muito obrigado.